Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos aprender agora a como calcular, né? Uma soma. Vou botar aqui a figura da pessoa, né? Uma soma uma adição de números de 1 a 100, certo? E essa soma, ela tem um jeito de ser resolvida de modo bem eficiente, que é o que a gente chama de método de Gauss, tá? É esse indivíduo aqui que aparece, né? Esse indivíduo aqui, matemático, né? Nascido no século XVIII, e aqui diz que é o maior matemático desde a antiguidade, né? Na verdade, foi um dos maiores. Eu considero também o Isaac Newton, né, por exemplo, um grande matemático também, um grande estudioso da matemática, né? Ele também, e tem outros. Mas como é que se pode calcular aqui esta soma de números naturais aqui de 1 até 100? 1 mais 2 mais 3. Você faria assim? Muitos fariam assim, né? 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3, 6. Depois 6 mais o próximo, seria quem o próximo? 4, né? Que daria 10. Mas o 4 não está presente ali porque, por uma questão de economia, né, a gente não colocou os 3. A gente colocou os 3 pontinhos justo para isso, para economizar números, né? No sentido de escrevê-los, né? Economizar escrita e resumir o que realmente está sendo proposto aqui, que é uma soma de 1 a 100. Depois de somar tudo isso, né, você vai obter um resultado aqui. Você pode fazer isso, somar um após o outro, mas só que demora muito, não é verdade? Eu desafiaria vocês a tentar fazer uma vez na vida isso, né? Certamente demoraria alguns bons minutos, meia hora, 1 hora, acredito, não sei. Eu desafio, mas eu nunca fiz. Mas enfim, não é assim que nós vamos fazer. Como é que a gente entende? Entende que, segundo, né, o que foi proposto por Gauss quando ele era jovem, tinha seus aproximadamente 8 anos, e a gente já viu sobre isso, né? Ele propôs que, somando o primeiro número desta adição com o último, você vai ter um determinado valor. Então, 1 mais 100, aí é 101. E seguindo nesse raciocínio, a partir dos extremos, né, ao centro, até o centro, você vai ter sempre o mesmo número como resultado. O próximo número seria o segundo com o penúltimo, ou o segundo da esquerda para a direita e o segundo da direita para a esquerda. Então você iria construir como 2 mais 99, e isso também dá 101. A mesma coisa para o próximo, o terceiro número aqui. O 3 somado com o antepenúltimo. Então, 3 somado com 98, ou o terceiro da esquerda para a direita com o terceiro da direita para a esquerda, você obtém também o mesmo valor. Esses valores aqui sempre são obtidos se você usar esse mesmo mecanismo, somando dos extremos, né, até o centro, desta soma. E onde é que estaria o centro desta soma? Estaria no 50 mais 51, certo? Nós iríamos até somar 50 mais o 51, que é igual também a 101. Tá, beleza. A questão é que você encontrou aqui quantos números iguais a 101? Você encontrou
iguais a 101, você encontrou 50 números. Por quê? É necessário, é muito necessário que você saiba, tá, a quantidade de números que você está adicionando. Qual é a quantidade de números que você está adicionando? Então aqui, ó, a quantidade de números que você está adicionando é de 1 até 100. 100 números. Esse é o total de números, né? Total de números. Isso é importante, tá? Total de números. Opa. Bom, se você sabe o total de números, entenda isso, ó. Se você sabe o total de números, para você poder encontrar sempre uma soma constante, o que é uma soma constante? A soma é o nome do resultado, né? O nome que se dá para o resultado de uma adição. E essa soma, ela é constante, o que significa que é sempre a mesma. Constante é aquilo que não varia, que não muda. Então, 101 é uma soma constante. Quantas vezes essa soma constante aparece? A quantidade de somas iguais a 101 que aparece é a quantidade de... é igual ao total de números, total de pares de números. Quem são os pares de números aqui utilizados? Né? O 101, aliás, o 100 mais 1 aqui é um par de números. Eu tenho o primeiro par de números, né? Depois eu tenho um segundo par de números. Depois um terceiro par de números. E assim sucessivamente até chegar ao último par de números. Beleza. Então eu tenho aqui pares de números que foram usados para serem adicionados e, por conseguinte, obter uma soma constante, o mesmo valor, 101. Certo? Até aqui tudo bem? Como é que eu sei quantos pares de números foram utilizados? Quando eu utilizo, quando eu formo um par de números, eu formo a partir de 2, né? Eu utilizo 2 números para formar um par. Então eu estou formando sempre grupinhos de 2 números que se adicionam. Ou seja, eu estou formando sempre um grupo de números que estão se somando. Quantos grupinhos de números estão se somando? Quando em cada grupo eu utilizo 2 números. É esse o raciocínio que eu acabei de ouvir. Você pega o total e divide por 2. Não é? Qual é o total? O total de números. Então você vai ter esse raciocínio aqui, ó. 100 números, que é o total, dividido por 2. Por que por 2? Porque você sempre está utilizando 2 números para adicionar. E aí você quer saber quantas adições você fez. Quantas adições? E quantas adições feitas equivalem a quantas somas obtidas. Então, 100 dividido por 2, 50. Então, na realidade, tu tem 50 adições, 50 pares de números, ou 50 somas constantes iguais a 101. Então, tu tem 50, o quê? 50 vezes qual número? O 101. E aí, você multiplica 101 por 50 e nós obteremos como resultado 5.050. Vamos ver. 0, 0, 0. Já estou multiplicando por 0. E o resultado na multiplicação por 0 é tudo 0, certo? Agora multiplicando por 5, 1 vezes 5, 5. Lembrando que o 5 que eu estou multiplicando, ele é dezena, certo ou não? Então, se tu está multiplicando pela dezena, o resultado tem que se manter na dezena. Se manter é continuar na dezena, na coluna da dezena. Não é verdade?
Tem muito aluno que acha que quando multiplica por um número ao lado ali, no caso 5 que está ao lado do zero, ele vai ter que cair aonde o resultado? Cair aqui, né? Não, aqui é coluna de quem? Da unidade. Então não pode cair na unidade quando você multiplica a dezena. Tem que cair na dezena. Então vamos escrever então 5. E agora tu vai só à medida que vai multiplicando, só vai acrescentando à esquerda os resultados. À esquerda daquele primeiro valor que você colocou na dezena. Agora é quem? 0 vezes 5, que é 0. 1 vezes 5, que é 5. Beleza, então soma. Aí faz aqui um download do zero, né? Vamos fazer ele baixar. 0. 0 mais 5. 5. 0 mais 0. E 5. O resultado da multiplicação, 5.050. Então aqui 5.050. Ora, esse foi o valor obtido pelo... Esse é o problema clássico que foi proposto por Gauss, né, quando ele tinha seus 8 anos na escolinha lá nos seus anos de 1700 e lá vai pedrada, como se diz, né, professor? Antigamente. Aí 1785, mais ou menos isso, ou 86, não sei. Então, esse foi o valor obtido por ele, porque foi proposta essa soma de 1 até 100 para a classe dele na época, né? E aí ele, em pouquíssimos minutos, talvez menos de um minuto, eu não sei quanto tempo levou, mas ele levou essa solução para o professor, que se impressionou. Enfim, e o resultado foi 5.050. Ele não descobriu esse método de como resolver na época. Ele não foi certamente o que teve o privilégio de ser o primeiro, né? Não teve, não foi, já se conhecia. Só que pela idade dele, 8 anos, saber como fazer essa conta é algo muito precoce, entende? Então por isso que ele ficou conhecido por resolver esse problema assim, né? Por ele ter sido precoce a um assunto que é um pouquinho mais adiantado, né? O professor propôs aqui essa soma ali, certo, para os alunos ficarem entretidos por um bom tempo, né? Ficar somando. E aí ele resolveu mostrar que pode ser feito bem rapidinho. E se pode, né? Qualquer soma, né? Qualquer soma em que... Quando que você pode somar dessa forma, usando esse método? Quando você vê que a diferença de um número para o outro desta adição, ela é a mesma, constante. Então, olha só. No que me refiro. Aqui, ó. A diferença entre o 2 para o 1. Qual é a diferença? A diferença é 1. A diferença do 3 para o 2. 1. Aí você supõe, pela forma como está escrito, que há uma diferença constante. Aí você supõe que tem o 4 e que do 4 para o 3 a diferença é quanto? A diferença é 1, e assim sucessivamente, até que se chegue, né? Até que se chegue no 98, que para o 97, que está escrito antes e não aparece, está implícito, né? A diferença é 1. E do 99 para o 98, a diferença é 1. E do 100 para o 99, a diferença é 1. É o que nós chamamos, né, de passo. Lembra? Então, o passo, o quanto de um número para o outro falta, é constante, sempre o mesmo valor, sempre 1. Se isso acontecer, eu posso fazer esse método, eu posso resolver dessa forma. Se não acontecer, eu não posso fazer. Aí eu tenho que ver como se pode resolver se aparecer de outra forma diferente, né?
Então, por exemplo, né, só rapidinho, se fosse assim, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, eu não posso usar esse método. Por quê? Porque somar 1 com 16 dá 17, mas 2 com 8 não dá 17. 2 com 8 dá o quê? Dá 10. Dá diferente, não dá o mesmo resultado. Então não dá para utilizar esse método. Por quê? Porque a diferença entre um número para outro, ela vai aumentando. A diferença entre o 16 para o 8 é 8. Do 8 para o 4 é 4. Do 4 para o 2 é 2. Do 2 para o 1 é 1. Vai aumentando a diferença, não se mantém. Então esse método você não utiliza para essa situação. Bom, enfim, isso não é o objeto de nosso estudo agora, tá? Mas o que importa, e o que nos importa aqui? Vamos diminuir um pouquinho a tela. O que nos importa? Seguinte, em perceber qual é a diferença de um número para o outro, que é o que nós chamamos de passo. Não é esse o nome que se utiliza na matemática, mas a gente pode, por licença aqui, né, fazer uso dessa palavra para fins de facilitar o entendimento da parte de vocês. O passo é igual a 1, né? É como se estivesse dando sempre um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais, né? E saber qual outro detalhe, qual outra informação? A quantidade de números, o total de números. Isso é importantíssimo, tá? Se você não tem o total de números, você não calcula quanto que dá a soma. Qual é o valor da soma? Total de números é importante. E depois fazer algumas adições aqui de dois valores, né? A partir dos extremos. Algumas, não precisa fazer todas. 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98. E perceber que dá sempre o mesmo valor. Beleza, fez. E daí? Uma vez feito, que você percebe que dá sempre nesse caso 101, mesmo valor, você tem que saber quantas vezes esse valor se repete. 101, o valor 101 se repete 50 vezes. Por quê? Porque tu tem um total de 100 números, divide por 2, é sempre dividido por 2. Divide por 2 dá 50. Então 50 vezes o número 101 ele aparece. Multiplica. Multiplicou? Acabou. Não tem mistério. Aí está resolvido. O raciocínio que o Gauss teve para um menino de 8 anos, né, foi um raciocínio brilhante, bonito, né, e talvez, né, inusitado para a idade dele, para a classe dele, para o professor dele, né. Tanto é que hoje permanece essa história até os dias de hoje, certo? Eu acho que para primeiro vídeo tá bom, né? Vamos para um próximo.